Essa aula é o nosso primeiro contato com o instrumento. E eu quero começar essa aula falando exatamente sobre a posição que nós vamos segurar o instrumento. Isso é muito importante. O violino é um instrumento que você precisa segurá-lo de forma correta. A viola, muito mais caprichosamente ainda, por ser um pouco mais pesada que o violino. Tá? Para a gente conseguir segurar o violino e a viola de uma forma bem legal, que nos possibilite a fazer boa execução do instrumento, nós usamos um aparelho chamado espaleira. A espaleira, portanto, é um instrumento que nos ajuda a posicionar de forma bem legal o instrumento no nosso corpo. Existem alguns tipos de instrumento, de espaleira no mercado para serem comprados. Eu gosto muito desse tipo, que tem os parafusinhos que podem ser regulados, mas existem outros tipos também bastante usados, como esse daqui, que tem uma haste. Então o ajuste dela é feito apertando essa parte, que ela é móvel, para se ajustar no instrumento. Por que ajustar no instrumento? Porque a curvatura do violino, tá? A espaleira entra ajustando essa curvatura para posicionar no nosso corpo de forma que doa menos o pescoço, ou de forma que não doa o pescoço. Agora, no começo dos nossos estudos, a gente tem um problema do pescoço doer um pouco. Então, a espaleira nos ajuda bastante nessa colocação do instrumento de forma correta. Se você tem uma espaleira assim, você ajusta ela ao instrumento apertando essa parte aqui até que as garrinhas ajustem na lateral. Essas daqui, que tem os parafusinhos, você abre o parafusinho e vai ajustando até que ela se adapte também à curvatura do instrumento. Eu já tenho uma pronta aqui para você ter uma ideia como que é. A curva da espaleira é contrária à curva do instrumento, então ela não é assim, tá? Estou colocando aqui de forma errada para você ver. A curva da espaleira está igual à curva do instrumento. Não é assim, é o contrário, tá? Então a curva da espaleira é contrária à curva do instrumento, ó. Instrumento para cá, espaleira para cá, tá bom? Ajustado aqui, ó, tá? Ela é ajustada assim, de uma forma que a garrinha aqui fique perto da queixeira, mais ou menos aqui, tá? Por que mais ou menos? Porque nada é muito justo. Não tem como dizer para você é dessa forma, porque depende muito de como é o seu corpo, tamanho do pescoço, sua altura. Uma pessoa é muito diferente da outra, não é? Então é mais ou menos, você tem que ir testando e vendo aquilo que se ajusta melhor ao seu corpo. Coloco a garrinha da espaleira aqui, coloco a garrinha da espaleira aqui. Aí, a forma que eu coloco a espaleira no meu corpo tem que ser de um jeito que eu não bata na espaleira, que o meu corpo não bata na espaleira, que a minha roupa não bata, porque a espaleira só está ajustada, mas ela está solta. Então qualquer batida brusca vai fazer com que ela saia e vai fazer até com que ela caia. Então, ó, você coloca a espaleira, ajusta, parece complicado, mas não é não. Um pouquinho de treino você vai acertando. Então é preciso que você faça diversas vezes. Tira, coloca, tira e coloca diversas vezes, tá bom? Então é mais ou menos isso.
ela não fica certinha. Dependendo de como é o seu corpo, você vai encontrando a forma de colocar isso mais para frente, isso mais para trás. Tá? Isso depende de outras características que nós vamos falar agora. Tá? A espaleira e o instrumento se apoiam no meu corpo em 3 pontos que são fundamentais para que eu segure o instrumento de forma correta. Então vamos lá, vamos falar sobre os 3 pontos. Eu vou colocar aqui o adesivo para que você veja bem legal aonde são esses pontos. O primeiro ponto é sobre o ombro, tá? A espaleira é essa parte aqui que fica perto da queixeira, vai se apoiar sobre o meu ombro. O outro ponto fundamental é mais ou menos aqui, nesse ponto, sobre o peito aqui. Essa ponta da espaleira, a outra ponta da espaleira, ela encosta no meu peito, aqui, tá? Então, uma ponta da espaleira se apoia sobre o meu ombro, a outra ponta da espaleira se apoia sobre esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de silicone. Eu coloco essa parte da espaleira encostada no silicone, tá bom? E o outro ponto de apoio é o queixo. Vou fazer aqui. Aqui, coloquei aqui, tá bom? E o instrumento, ele é colocado de uma forma que se apoie sobre o meu ombro, se apoie aqui no silicone e a queixeira do instrumento recebe o meu queixo. E o instrumento sai da frente do meu rosto como se fosse uma espingarda. Como se eu fosse dar um tiro. Então não é assim, é assim, beleza? Essa peça que se chama queixeira recebe o meu queixo, não recebe o meu rosto, não é assim. Se você colocar o instrumento assim, vai tensionar esse músculo do pescoço e vai doer. Então, ó, rosto em pé, encosta aqui e parece uma espingarda. Esse ombro não é de forma natural. Eu trago o ombro para frente, como se eu tivesse a intenção de colocar o queixo no ombro. Mas eu não deixo esse ombro ir para trás. Não é uma curvatura. É esse ombro que vem para frente. Percebe? Então, ó, eu trago o ombro para frente, coloco a espaleira no meu ombro, deixo a espaleira encostar no meu silicone, ponho o queixo. Esse daqui é a posição, tá? E aperta o queixo na queixeira. Tem que apertar para que o instrumento libere a minha mão esquerda. A minha mão esquerda não ajuda a segurar o instrumento, tá? Faça bastante esse trabalho. Faça bastante esse exercício. Sempre que colocar o instrumento, tire a mão para ver se ele está bem posicionado, tá? Se ele ficar muito assim, é porque você precisa encaixar ele mais aqui. E não tenha preguiça de trazer o ombro para frente. Traz bastante o ombro para frente, tá legal? E a mão esquerda nunca faz essa posição. Ela é posicionada do jeito que ela é. Olha, coloquei o instrumento, posiciono a mão esquerda e tiro. Quando você colocar a mão esquerda, não coloca ela até o fundo. A mão esquerda não ajuda a segurar. Olha, polegar aqui, ó, pontinha do polegar, última falange do indicador. Fica um buraco aqui, ó. Tá? Ó. Essa mão não entra aqui e não ajusta aqui. A posição é essa daqui. Vou fazer um giro aqui. Olha lá meu polegar como está. Não é assim. É assim. Não é assim. Tá? É assim. Eu quero que você estude isso. Faça muito isso. Isto é a posição que vai nos possibilitar tocar de uma forma livre. Deixar a nossa mão esquerda bem livre.
Vamos lá? Repetindo. Ponta da espaleira, a ponta que está na queixeira, vem sobre o meu ombro. A outra ponta encosta no meu peito, meu queixo, aperta a queixeira. O violino sai de frente do meu nariz como se fosse uma espingarda. A mão esquerda vem e apoia, simplesmente o polegar. Apoia, não aperta, não tem aperto, não ajuda a segurar. O violino fica seguro aqui no meu queixo. Beleza? Essa foi a aula de posicionamento. Treina aí, legal? E a gente se encontra depois para falar sobre a mão direita que segura o arco. Muito obrigado, terminou nossa aula de hoje. Capricha lá!